Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando desse jogão de ontem, né? Fluminense e Internacional 2-2. Resultado que a gente olhando ali, né, pelo que aconteceu, o Fluminense jogando com um a menos. O resultado foi muito bom para o Fluminense. Tava perdendo, mas o Cano marcou um gol. Já tinha marcado, né, o gol que abriu o placar e marcou o gol que deu o empate. E o Flusão tá vivo e vai com tudo nessa partida da volta lá no Beira-Rio. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Torcedor do Flusão que ainda não é inscrito, se inscreve, nos ajude aqui a bater a meta de 50 mil inscritos no canal. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mesmo, muita coisa boa pra gente falar desse jogo, de ambos os lados. Que jogaço, daquilo que a gente esperava foi entregue pelas duas equipes, né? E o Inter ainda ficou com um jogador a mais, o Samuel Xavier foi expulso no primeiro tempo. E o Inter poderia ter saído com a vitória, virou o jogo, mas o Fluminense foi guerreiro. Parece o Cano, que é brincadeira o que esse cara faz, um absurdo, artilheiraço da Libertadores, tem 11 gols já. E eu te pergunto, Pedro Ivo, a melhor estratégia foi a do Inter ou foi a do Fluminense? A melhor estratégia foi a do torcedor, que viu o Kudê querendo jogar, viu o Diniz querendo jogar, então o torcedor ficou sentadinho querendo ver bola, ele viu bastante. A gente debatia ontem no linha de passe, William, sobre melhor estratégia depois que a gente já entendeu o resultado, que é... O Zé tá aqui debochando, mas eu vou tentar manter a serenidade desse programa. Eu tô aqui. A melhor estratégia depois que o resultado vem, né? O Fluminense fez um gol, mas tomou virada, depois teve que correr atrás. É muito fácil falar que o Fluminense ficou exposto, que o Kudê mexeu mal e não aproveitou o resultado que poderia fazer. Mas eu acho que o mais interessante é o Diniz seguiu aquele que ele confia, jogar para cima e entender que você vai ter mais chance de ganhar se você criar um volume ofensivo maior. E o Kudê veio repetindo o que tem feito nessa Libertadores. Ele vai se adaptando ao jogo. O jogo ontem pedia que ele fosse um pouco mais intenso e tentasse escapar, porque sabia que o Fluminense ia ter algum espaço ali no meio de campo com um volante a menos e na transição defensiva. O Fluminense é um time que tem problemas desde a melhor época do Diniz, ali em março, abril, maio. Então ele aproveitou. O Fluminense sai na frente, depois de sofrer minimamente ali, iguala, Fábio defende, o Rocha defende, o Fluminense sai na frente. Só que o problema, o Fluminense estava naquela recomposição, nos espaços que ele dava. André errava em alguns momentos, o Ganso errava, faltava um outro homem de contenção e o Inter tem qualidade para escapar. No que escapava, chegava, espetava, assustava o Fluminense. Consegue empate, consegue virada, quando consegue a virada, inclusive já tinha feito esse gol aí que acaba sendo bem anulado por uma questão de toque de mão ali. Agora, me impressiona como o Inter conseguia circular com facilidade na área do Fluminense quando tinha um jogador a mais. E não só por ter um jogador a mais, não é porque mexeu, não mexeu, só que assim, era linha de passe dentro da área. O Fluminense demorou a ajustar a sua posição, até com as mexidas do intervalo, com as orientações, troca, tira atacante, coloca lateral, coloca um zagueiro ali de um pouco mais de fôlego, porque o Felipe Melo não vinha bem, aí tem informação que sim, ele sentiu ali no meio do primeiro tempo. O Inter circulava com muita facilidade. O Fluminense não conseguiu ajustar. Não era simplesmente, porque o time do Diniz se lança, então ficou muito exposto. Não, quando ele tentou se fechar no início do segundo tempo, ainda estava dando muito espaço. O Inter circulava com muita facilidade e faz o gol assim. Agora, para mim, tem mérito. Não fico só nessa de que o Diniz errou, colocou um homem a menos no meio de campo. O Diniz em nenhum momento abriu mão do que ele acredita de futebol. E vai para cima, e um homem a menos, e busca empate. E com um homem a menos, depois do empate, tenta uma vitória, porque aí o Inter, depois das mexidas do Kudê, ele fica um pouco mais frágil. O Inter não tem muita ideia, quando pressionado, de como sair jogando. O Inter não tem muita ideia de quando tem a bola, como ele vai organizar ofensivamente. Ele tem muita ideia da estratégia de momento. Cercar, pressionar, dar bote, esticar. É o Valência, o Alan Patrick, quem passa pelo lado, mas ainda falta um pouco mais de refino. Tá aí, galera, o pessoal do F90 falando desse jogão de ontem, né? Partidaço, Fluminense Internacional. Fluminense, pela expulsão, né, do Samuel Xavier, o Fluminense saiu no lucro, né, porque poderia ter saído com um prejuízo muito grande numa partida de semifinal da Libertadores, jogar com um jogador a menos. E o Cano ontem foi o cara da partida, né, marcando os 2 gols. E o jogo da volta, o Flusão tá vivo e com certeza esse time aí, o Diniz vai propor o jogo lá no Beira-Rio, vai pra cima. Chegando lá, né, já seria legal marcar um gol no início da partida para jogar a pressão pra cima do Internacional. Tem tudo pode acontecer, né, nesse jogo da volta. O importante foi que o Fluminense saiu vivo. O torcedor estava chateado ali quando o time estava perdendo por 2-1, mas a torcida teve um papel importante ontem, né? O torcedor apoiou o time. Quando viu ali que o time estava precisando, a torcida chamou responsabilidade, apoiou, incentivou
E isso foi muito importante para o Fluminense buscar, né, esse empate. O Cano dispensa comentários. Respondendo a pergunta do William Tavares aí, no apresentador, se a Libertadores terminasse hoje, quem seria, né, o cara? Com certeza é o Cano. É o artilheiro, tá jogando muita bola. Muitos, antes desse duelo aí, né, Fluminense e Internacional, muitos estavam comparando aí, né, o Cano e o Ener Valencia. Mas ontem o Cano mostrou a sua força e o grande jogador que ele é. O Ener Valencia também é um baita de um jogador, deu trabalho ontem, claro, mas a defesa do Fluminense conseguiu parar o Ener Valencia. O importante foi que o Flusão não perdeu o empate aí, tá tudo igual. E no jogo da volta, a gente torce para que o Fluminense entre um pouco mais atento, não pode vacilar ali. Essa expulsão do Samuel Xavier poderia ser evitada. Jogo de mata-mata não pode vacilar. Uma partida aí, esse jogo como esse de ontem, né? O Fluminense, o Internacional já poderia ter definido a classificação aí no Maracanã, né? Jogando com um jogador a mais, mas deu tudo certo. O Flusão buscou o empate, o torcedor saiu feliz, saiu contente. Tá confiante para o jogo da volta e vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa aquele like, valeu galera e até o próximo vídeo.